Olá, caçadores de Rex, quem fala é o Léo. E aqui a Leti, E hoje, cara, a gente terminou aí o nosso drop de paranormal. ordem paranormal. E, mano, vocês deixaram muitas indicações pra gente aqui. Mas hoje vai ser um patrocinado. E vai ser do Locoritos. Ele tava vendo aí o drop que a gente tava fazendo aqui, né, no canal. Uhum. Ele comentou em vários vídeos e ele patrocinou um vídeo aqui pra gente entender mais sobre as relíquias. Então, muito obrigado aí, Locoritos, mano, pelo patrocínio, mano, mandou muito. É, e vamos ver, né, como que é as relíquias e vai ser do canal Viral Quest VQ. Conhecendo, né, esse canal agora. E a gente vai ver o que são as relíquias da calamidade. Exatamente. Mano, no vídeo que a gente viu do Hulk, né, no react do Hulk, que fala sobre relíquias, fiquei perdidinho, filho, É perdidinho. verdade, aquela... Que não... Sei lá, não deu pra entender direito, né? Deu não. Esse vídeo aqui a gente pode talvez ficar um pouco mais calado pra gente tentar A gente vai entender. pegar alguma coisa. Vamos ver se a gente Eu acho que a consegue gente pegar vai alguma conseguir coisa, né? pegar. Vamos ver, é um vídeo longo, né? Então bora. 3, 2, 1. Play. Olá, amante do terror. Eita. Existem bonita. indivíduos no A mundo de voz. ordem paranormal que não se limitam às regras da realidade e são de fato muito especiais. Esses são chamados de marcados. Os marcados surgem quando entidades poderosas que são manifestadas do outro lado, entidades essas que foram chamadas de marcas, acabam escolhendo a dedo um indivíduo para se conectar. As marcas em si não são limitadas a um só elemento, mesmo sendo os próprios elementos que fornecem a ponte de conexão entre o marcado e a marca. Ou seja, os elementos são quem faz essa conexão acontecer. E se as marcas não são limitadas a esses elementos, significa que uma marca pode ser atribuída a mais de um, dependendo do marcado. Eu tô vendo que a gente vai fritar o cérebro nesse vídeo, tá ligado? Quando um indivíduo se torna um marcado, ele acaba por ganhar, além dos atributos físicos, também o conhecimento sobre as verdades do outro lado, e não são mais limitados pelas regras da realidade. Fora isso, são os únicos seres humanos a conseguirem utilizar com eficiência as chamadas Relíquias da Calamidade. O quê? O Poxa. jogo móvel sombrio de 2000. Propaganda. Tomando uma propaganda aqui. Pela Oh, e propaganda. aquele carinha tem várias marcas. Marca, carinha. Ou não é isso? Kian? Kian? Eu ouvi a galera falando que ele queria ser um marcado, porque aí ele ia conseguir usar as habilidades dele melhor e tal. Ele tava atrás de Mas ele um. não era já, não? Não sei se ele conseguiu, mas eu vi o pessoal comentando alguma coisa desse tipo. Relíquias da Calamidade são objetos paranormais extremamente poderosos, com um potencial destrutivo sem tamanhos, que quebram totalmente as regras da realidade e podem transformar o seu portador em algo muito parecido com um deus. E os Eita. portadores, como eu disse, são apenas os marcados, pois são os únicos capazes de Então, os canalizar portadores das calamidades são apenas os que Os foram marcados. e marcados. conter o poder das relíquias. Isso por conta das entidades marcas. O portador de uma relíquia da calamidade possui poderes muito além das capacidades humanas comuns. É como se eles tivessem uma exposição completa ao paranormal, podendo moldar ele e os seus pilares ao seu bel prazer, além de terem muito poder na realidade oposta ao outro lado. As relíquias são ligadas diretamente aos elementos do outro lado, que, para quem não se lembra, são 4, tirando o medo: conhecimento, energia, sangue e morte. Cada uma das relíquias tem uma forma que se baseia quase 100% no seu respectivo elemento, ou seja, elas são totalmente diferentes uma das outras. E assim como a aparência, as habilidades que elas concedem ao seu portador também correspondem ao elemento que ela está ligada. E assim como o elemento pode ser superior ao outro, as relíquias também podem sobrepujar umas às outras dependendo do elemento. É Por tipo exemplo, como se fosse água contra Aham, fogo. eu entendi isso aí Entendeu? também. a relíquia do elemento sangue é superior à relíquia do elemento do conhecimento, mas é inferior à relíquia do elemento morte. Então, consequentemente, o marcado portando uma relíquia vai acabar sendo mais poderoso do que o outro e inferior a outro. Isso é bom, né? Até Um pra. ciclo, né? É, Pra equilibrar, né? sim. Relíquia do conhecimento. A Máscara do Desespero. É uma Aquela do máscara Joey? branca com 3 grandes fissuras que descem Ok, dos olhos e da sei. boca até a borda da máscara. O que dá esse nome para essa máscara é a região do nariz que parece com um coração invertido, o que parece muito com uma caveira, dando uma feição de puro desespero para essa máscara.
O símbolo da Relíquia do Conhecimento é marcado na testa dela, e esse mesmo símbolo conta com sigilos, que se forem traduzidos, uma frase vai se repetir. Nostis omnia perdet omnia. Saber tudo é perder tudo. Essa é a frase guia do elemento do conhecimento. O marcado que porta a máscara do desespero é chamado de magistrado ou magistrada. Ele tem o domínio sobre as habilidades e se torna líder da seita das máscaras, um grupo ocultista criado pela própria máscara que visa manter o equilíbrio da forma mais cautelosa possível, que nunca interferem diretamente nos acontecimentos, agindo pelas sombras. Assim como todas as outras relíquias, a origem da Máscara do Desespero ainda é desconhecida. Somente sabemos que ela existia desde o princípio. Pera. Então, aquelas pessoinhas lá da máscara, todas elas são marcadas ou não? Marcado é... Não, eu acho que são seitas da máscara. Tipo assim, são pessoas que seguem essa questão da máscara, mas eu Eles acho que não só podem quem tem usar a. a máscara. Mas quem tem a máscara, que é a calamidade, eu acho que é o magistrado ali. Tanto que eu acho que ter essa marca é uma coisa difícil, né? Sim. Tipo... Não são todo mundo, parece que tem. Uhum. Mas, em algum momento antes de 67 d.C., a máscara havia sido capturada pela Ordo Calamitas e levada até sua base no subsolo da cidade de Roma, Que onde bonita essa posteriormente iria ser construído o Coliseu. E após tempos, aconteceu a invasão na base da Ordo Calamitas e os jogos do anfitrião, o que resultou em uma nova magistrada, Celestine, que passou a ser portadora da Relíquia do Conhecimento. Porém, ela foi derrotada na batalha contra Kian no Coliseu. Isso depois de inexistir os corpos dos 6 membros da mais atual seita das Máscaras, que foram mortos na batalha contra os anfitriões do passado. Atualmente, a Máscara do Desespero se encontra sem um portador e está contida em algum lugar protegido na base da Ordo Realitas, apenas aguardando o próximo magistrado. As habilidades do magistrado são: Dimensão das Sombras. Ele pode distorcer a realidade ao seu redor, fazendo com que as sombras engulam as pessoas que ele queira para dentro de um vazio infinito, onde a única coisa que existe são sussurros ecoando pelo nada. Controle mental. Pode controlar todas as ações de um indivíduo, podendo reger até mesmo as suas falas. Parece roubado. Ocultação de lembranças. Todas as memórias que o magistrado julgar perigosas para o equilíbrio podem ser apagadas da existência. E todos que estavam no local na hora do evento apagado, se questionados sobre, vão apenas tentar mudar de assunto. Teleporte sombrio. O magistrado pode usar as sombras como meio de locomoção, fazendo com que as sombras ao seu redor se distorçam e levem ele até o local que ele desejar. Ocultação de localização. Ele pode camuflar o local que ele está contra possíveis ameaças. Retrocognição. O magistrado pode se lembrar de absolutamente todos os acontecimentos do passado, sendo como única exceção os acontecimentos em Semper Clausa, cujas memórias são completamente imprevisíveis e foram reescritas. Mano, parece que, tipo, pra um estrategista, essa máscara seria absurda, tá ligado? Pelos marcados. Compartilhamento de conhecimento. Ele pode compartilhar a sua visão do que já presenciou com outros indivíduos, ou até mesmo compartilhar o conhecimento sobre algum objeto, mesmo sendo o seu primeiro contato com ele. Dispersão de dano. Ele pode dissipar o dano que receber entre os seus aliados, assim o dano é minimizado e distribuído entre eles. Telecinese. Ao apontar para algo, ele faz se mexer sem ter interação física. Basicamente, ele pode mover qualquer coisa com a força da mente. Indução de inexistência. O magistrado pode fazer com que seres ou objetos deixem de existir, assim como a magistrada fez com que os corpos dos membros da seita deixassem de existir. Reescrever a realidade. Ele pode reescrever como... Ele conseguiria fazer aquilo lá só com os corpos mortos, né? Tipo assim, não com a pessoa viva, né? Porque senão é muito roubado também. Deve ter algum tipo de... Algum tipo de restrição, né? Sim. Como a realidade ao seu redor é, alterando a composição de seres e objetos, seus estados e localização, assim tanto podendo criar objetos comuns e amaldiçoados, quanto recuperar completamente o corpo e mente de uma pessoa. Prisão de conhecimento. Ele pode criar uma esfera de conhecimento através das sombras para prender o indivíduo. Habilidades das máscaras. É de se imaginar que o líder das máscaras tem o mesmo poder que elas, que são Olhar do Desespero. Ao encarar o indivíduo, o mesmo vai perder a sua rodada, e mesmo que consiga resistir, ainda fica sem forças. Portal Sombrio. Conseguem criar um portal através das sombras que transporta qualquer objeto para sua mão.
Relíquia de energia. A aparência da relíquia de energia é um completo mistério, já que afinal, ela não tem uma. Se ela não estiver em contato com nenhum portador ou nenhum objeto, a forma que ela assume é etérea. Não tem forma física ou fixa, às vezes sendo uma chama infinita, outras vezes sendo um raio, e em constante mutação, mas sempre com a mesma característica, uma energia púrpura tão brilhante que é quase branca. Bonita. Na sua primeira aparição, ela estava contida em um cubo de metal na base da Ordo Calamitas. Sua luz era ofuscante e púrpura, e ao seu redor tinha uma aura distorcida que se contorcia de maneiras aleatórias e frenéticas, como se a realidade estivesse tendo dificuldade em conter a presença daquele ser de pura energia, que era capaz de distorcer o espaço ao seu redor. E esses efeitos se amplificavam ainda mais na presença de um marcado, pois ela mesma escolhe o seu portador. E falando nisso, o portador da relíquia de energia é chamado de anfitrião, e ele é escolhido pela própria relíquia como seu novo portador em algum momento oportuno da sua vida, mesmo que ele não esteja à procura dela. Quando ela encontra com o próximo, ela vai se fundir com algum objeto próximo a ele, fazendo com que aquele objeto tenha as suas características, que são a coloração roxa e o brilho ofuscante quase branco. Aos poucos, a relíquia vai tomando controle sobre o indivíduo, inundando cada célula de existência dele com personalidades divergentes, e aos poucos, os seus pensamentos vão se tornando cada vez mais inconsequentes. Até o momento que o portador... Essa daí parece até então a mais perigosa pro próprio usuário, né? Porque ele vai perdendo o controle. Se entrega totalmente a esse desejo de caos e transformação. E é aí que ele se torna completo. Tudo o que o anfitrião deseja é se divertir com o puro caos e com os seus jogos, onde ele mexe e distorce as regras da realidade, tudo para o seu bel prazer. Atualmente, a relíquia de energia está sem um portador, contida em uma espada juntamente com a máscara do desespero, esperando um novo portador. Eu achei a máscara As habilidades do melhor. anfitrião são teletransporte. Ele pode se teletransportar para qualquer lugar, uma característica também presente na própria relíquia, já que ela também pode aparecer a qualquer momento para o próximo portador. Pré-cognição. O anfitrião está ciente dos eventos que ainda vão acontecer, tendo uma clara evidência do futuro. Memórias falsas. Ele pode usar isso para salvar tempo e não ter que explicar as regras do seu jogo ou quem ele é, apenas implementando as memórias e o conhecimento na mente dos jogadores, mesmo que eles nunca o tenham visto na vida. Distorção da realidade. O anfitrião pode distorcer a realidade ao seu redor como bem entender. Ele geralmente usa isso nos seus jogos para tornar as regras deles em realidade. Multiplicação. Ele pode produzir várias cópias de si mesmo, podendo ser versões idênticas ou diferentes de si. Armadilha. O anfitrião pode se disfarçar como um bloco de energia que aparenta querer se prender a algum objeto metálico. Relíquia de sangue. Bom, ok, até agora acho que a primeira é a mais é a melhor até agora, porque essa segunda, pela questão ali do usuário meio que virar do mal, tá ligado? Meio que perder a cabeça, né? Seria tipo um objeto, tipo... Não é tão interessante, eu acho. A primeira eu achei melhor também. É meio que um objeto do mal, né? Tipo assim, a pessoa vai perdendo a noção e fica maluco. Tipo assim, ele quer o caos do mundo, tá ligado? Se for uma pessoa do bem, acaba ficando do mal, tá ligado? Pelo que eu entendi, se foi isso mesmo, né? O trono. Essa relíquia não tem aparência, ou se tem, é totalmente desconhecida. A única coisa que se sabe é que quando não está sendo portada, ela assume uma forma conhecida como trono, que tem a forma de um trono parecido com uma criatura de carne e sangue, e transforma todo o ambiente ao redor dela em um cenário grotesco de carnificina, monstruosidade e obsessão. O portador da relíquia de sangue é chamado de Diabo, o nome da própria entidade de sangue. Essa relíquia é capaz de procurar alguém digno de ser um herdeiro por conta própria, e quando encontra, é capaz de se forçar no indivíduo, assim o transformando em um diabo. Mas diferente das outras relíquias, a relíquia de sangue não altera ou cria uma nova personalidade no portador. Ele ainda mantém a sua própria consciência e pode... A primeira também fazia isso de alterar... Que ele falou que é diferente das outras duas. Eu não lembro dele ter falado que a primeira
alterava a sua personalidade. de agir e pensar por conta própria. Além disso, o diabo pode oferecer e aceitar pactos, que são tratos feitos entre dois indivíduos, que consiste basicamente em uma dependência obsessiva, o que acaba culminando em uma troca mútua entre ambas as entidades. Mas para se fazer um pacto, é necessário obter um símbolo chamado de Marca do Pacto. O atual portador da relíquia de sangue é Henry, um dos scriptas e sobrevivente do dia final da desconjuração. As habilidades do diabo são: ódio do diabo. É capaz de intensificar as emoções de alguém até o ponto que fiquem mais fortes fisicamente e completamente transtornados. Essa habilidade é capaz de romper a mente coletiva da seita das máscaras. Sangue nos arredores. Caso queira, quando o diabo chegar em algum local, ele pode fazer o ambiente se encharcar com sangue. Fenda de sangue. Ele pode criar portais feitos de sangue, que podem levar ele de um local para o outro em um piscar de olhos. Veias de sangue. O diabo pode prender uma pessoa com as suas próprias veias sanguíneas, usando elas como uma espécie de corrente. Regeneração. Pode se regenerar a nível sanguíneo de qualquer ferimento físico. Mortal. Amaldiçoar armas. Ele pode usar veias de sangue para amaldiçoar armas, potencializando o poder delas em muitas vezes, permanentemente. Senhor do Sangue. Ele pode invocar como e quando quiser qualquer criatura paranormal de sangue. Relíquia de morte. Não, o parasita. Essa segunda aí, essa terceira, na verdade, parece Parece que uma é muito boa. muito Tirando roubada. a parte que você vira um diabo, né? Não, você lembra que... Quem que quer virar o diabo, né? porra? Você lembra que na thumb lá, acho que é do Arthur, ele usa um machado, o machado tinha umas Sangue, veias de sangue. Pode ser isso. Não sei, Não, mas- acho que não é isso não. Não, mas ele não é o portador do Ele diabo. não é não, né? Parasita de dimensões. Essa relíquia se manifesta como um coração negro de lodo em forma de espiral, conectado por vários tentáculos, conhecido Espiral. como parasita de dimensões. Ela infecta tudo ao seu redor, consumindo a sua entropia, ou seja, a sua desordem, assim criando uma espécie de vilarejo anacrônico, que vai contra as leis do mesmo. tempo e que tem diversos nomes, Oi? tipo Aquele negócio da cidade lá do espiral. o início sagrado, o santo berço, começo eterno e o princípio divino. Essa relíquia é capaz de possuir corpos com grande exposição ao paranormal, assim manifestando a entidade conhecida como o Deus da Morte, dona do próprio tempo. Essa relíquia não tem um portador conhecido, apenas se sabe que a sua manifestação física é o Deus da Morte. A sua manifestação acontece em ciclos, e ela não se move através do espaço, e sim através do tempo, podendo existir em vários pontos do passado, presente e futuro, assim conseguindo até mesmo imortalizar a sua presença, se materializando em vários receptáculos diferentes no tempo. Essa foi a única relíquia que a Ordo Calamitas não conseguiu capturar. Porém, já aconteceu um ataque da Relíquia do Tempo na base deles, então eles já tiveram contato direto com ela, por mais que não tenham conseguido capturar. As habilidades da Relíquia da Morte são: criação de cidades paranormais. Enquanto não portada, ela cria cidades inteiras ao seu redor. Movimentação temporal. O Deus da Morte pode se mover através do tempo ao invés do espaço, assim podendo estar em Mas será vários... que nessa relíquia a pessoa vira o próprio Deus da Morte? Acho que Ou se ele pode invocar o Deus da Morte? Porque no outro lá parece que a pessoa vira meio que transforma no diabo, né? eu acho que ele transforma também, né? lugares simultaneamente. Habilidades do Santo Berço. Já que a Relíquia da Morte consegue criar essas cidades, é natural que ela também consiga usar, ou ao menos produzir, essas habilidades, que são energia potencial. Para um Santo Berço prosperar, é necessário usar mananciais como fontes de EP para abastecer a cidade, fazendo o cultivo e a moradia dela ser perfeita. Geração de lodo preto. O lodo preto é um líquido característico do elemento morte. Porém, o lodo preto gerado pelas civilizações tem uma propriedade diferente, conseguindo atrair indivíduos até ele e tendo comportamento quase vivo, agindo como tentáculos. Distorção temporal. Pode alterar como o tempo passa para um lugar ou um indivíduo, podendo acelerar ou desacelerar. Cristais. Um santo berço
É da Liz lá, ó, que acelerou o tempo dela. Pode ser. É capaz de gerar 4 tipos de minerais que emitem uma radiação desconhecida, com cada um tendo a sua própria função. Espalhar névoa. Ao afinar a membrana ao seu redor, um santo berço pode invocar criaturas paranormais. Isso é visto com mais frequência durante a noite. Conexão com os moradores. Após Ignaros se tornarem lusídeos completos ao tocarem no cristal preto das minas e finalizarem a sua aprovação, eles acabam desenvolvendo uma ligação direta com a cidade. Se ela for destruída, todos aqueles ligados a ela vão morrer também. Nossa, aí Até é 10. hoje, nenhum portador da Relíquia de Morte foi apresentado. Entendi, não. Ninguém portou ela. Mano, macabro esse vídeo, tá? Bem macabro. Achei a voz dele tão bonita. Mano, também Tão dá pra você ver um vídeo de 1 hora, tá ligado? É. Eu gosto de vídeo assim, tá Também ligado? gosto. E me lembrou muito DBD também, tá ligado? DBD, Verdade, Dead by dá Daylight, as certinho. coisas de terror, muito bom. Mano, muito da hora. Eu acho que eu preferi a primeira. Eu também, Até aparentemente. então. Eu não sei porque parece que ela também muda a cabeça da pessoa. Porque se tem que- mudar, aí não dá. Mas eu acho que todas essas relíquias são do mal. Então, Todas sim, elas devem ser meio que do mal, por isso. Não, tipo, não faz nem sentido, né? Do diabo não mudar a pessoa, tá ligado? Porque como que a pessoa do bem vai virar o diabo, tá ligado? Tipo assim, o diabo do bem, tá ligado? Você é louca, eu acho que ela é macabra demais. Ela é Aquele macabra. trono lá, amor. Sim, tipo, tem um. Nossa, aquela flor carnívora lá, ó. Saindo. Bizarro. Mano, mas que videozão, deu Da pra entender hora. um pouco mais aí. Então até então são 4 calamidades, né? Cada um com elemento sangue, conhecimento, morte e mais uma que eu esqueci agora. Eu acho que tá certo, na verdade, né? Conhecimento. Mas são 4 calamidades então. E 2 tá com a Ordo, Sim. que é a primeira e a segunda. As outras tá com outro cara lá, que é o terceiro. Eu acho que ele que sobreviveu à primeira temporada, né? Da calamidade. E agora essa última não tem. Ninguém sabe se tá com quem que tá ela ou se deve estar com alguma pessoa do mal, né? Porque pelo visto ali o cara encostou lá na cidade, lá num cristal. Pode ser que. A do diabo tá com o Kian, né? Não, o outro cara que mostrou ali, pô. Não, mas no final do negócio não aparece ela pro Kian. Não, deve ser o portador que apareceu fazendo o pacto. Os cara, acho que alguém até comentou ali falando que o diabo ofereceu um pacto lá e tal. É o portador, não é essa. É, o portador. Eu acho que não é a relíquia. Uhum. Eu E eu não acho que entendi não. direito. Acho que todas essas relíquias, elas escolhem o portador? Não, eu acho que não. Acho que é só a segunda que falou ali, não? Eu não, acho que foi mais de um que falou isso. Eu acho que a segunda, a própria calamidade, a própria relíquia escolhe. E a terceira, ela escolhe quem ela quiser. Mas eu acho que na segunda, tipo assim, uma pessoa tá predestinada. Tipo assim, eu acho que se ela te escolher, você nasceu, não tem como você Fora, não. sair fora. Ela vai te encontrar uma hora. Uhum. Aí a segunda, tipo assim, tô passando um cara ali, a do diabo, né? Tô passando um cara ali, eu quero... Escolhi ele. escolhi tipo assim, ele. aleatória. Entendi. Aí, tipo, se o cara passar, fala assim, passou outro, vou para outro, tá ligado? Mas o outro não, acho que, tipo assim, se vai ser... Se aquela pessoa for escolhida, vai ser ela independente. Uma hora vai chegar. Da hora, eu curti. Deu pra entender um pouco mais agora. A gente já começou a ver aí o RPG. Mas a gente viu 2 horas, eu acho, do RPG. Uma só, não? Acho que chegamos em 2, eu acho. 1 ou 2 horas aí do RPG, a gente já viu a Liz, o Daniel Hartmann, o Thiago Fritz. Eles estão com os bombeiros, né? E parece que morreu uma galera lá tipo, na escola, né? Aí eles estão tentando ver o que aconteceu, descobrir o que aconteceu. É o primeiro contato deles. É o primeiro contato. Não, na verdade não é o primeiro contato, porque eles já trabalhavam. Os 3 juntos, Sim. São os 3, primeiro contato ali dos 3, é o primeiro trabalho dos 3. Os 3. E, mano, tá sendo muito da hora. Mas vocês estão falando também muito nos comentários pra gente começar pelo Natal da Calamidade. E Natal, a ilha também. Natal Sombrio. A gente falou que é pra ilha. Ilhas, A gente tá vendo se a gente vai continuar vendo mesmo, a gente vê outra ficou coisa. perdido. Cada um fala uma coisa, a gente fica assim, não sei se é por gosto ou se é realmente
é melhor começar por outro, mas até então a gente tá vendo aí o RPG normalzinho. Depois, quem sabe, a gente troca aí, dá uma pausa e vê. Mas acho que é isso, né? O vídeo vai ficar muito longo É também. verdade. Mas muito obrigado aí pelo Locoritos, acho que é Locoritos mesmo, que patrocinou esse vídeo aqui pra gente entender um pouco mais. Obrigado. Obrigado demais. Ajudou muito aqui a gente, né? E quem quiser fazer mais um patrocinado com a gente, é só chamar a gente lá no Instagram, Caçador de Reacts, Oficial. que a gente troca uma ideia, passa os valores direitinho. Não esqueça de deixar também aquele like. Compartilhar, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Exatamente. Então espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, Até. caçadores.